precisa de abordagem. Né? Pessoas que apresentam, por exemplo, comportamento de zoofilia. Prostituição não necessariamente, nós vamos ver aqui também as causas por trás. Eu não conheço essa palavra de zoofilia. Zoofilia com animais? Sexo com animais. Né? Ou, por exemplo, pessoas que só sentem prazer sexual quando se relacionam sexualmente com pessoas mortas. Ou que, como é que é? O sadomasoquismo. Né? Então, tem algumas questões que envolvem a sexualidade que realmente elas precisam de abordagem, de intervenção na vida atual. Né? Porque isso causa um problema social. Nós estamos observando aí a questão da pedofilia, que graça no mundo inteiro hoje em dia. Né? E as crianças ficam altamente vulneráveis, então isso precisa de intervenção. Tanto intervenção policial, quanto intervenção na questão do tratamento. Diga. Certo dizer então que o mau direcionamento da sexualidade é que causa os distúrbios, enfim, que a gente vê hoje na sociedade? Não necessariamente. Nós vamos continuar aqui para a gente verificar onde é que está essa base. Né? E outras vezes essa patologia deve ser tratada, que são essas situações que eu coloquei para vocês. Em torno do sexo, no Livro dos Espíritos, no item 201, nós encontramos a seguinte pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência ou vice-versa? Nós já sabemos a resposta. Né? Nós sabemos que o espírito, na sua origem ou no espaço intervidas, não tem sexo. Né? Então, a resposta que nos dá o Livro dos Espíritos é simples. É sim, pois são os mesmos os espíritos que animam o corpo, os homens e as mulheres. Então, naturalmente, que nós temos a nossa constituição, principalmente psíquica, essas duas referências de gênero, tanto masculino quanto feminino. Então, todas as criaturas, isso é uma afirmação de Emmanuel e de André Luiz. Todas as criaturas trazem problemas particulares com referência à questão sexual dentro desse aspecto amplo. Trazem tendências de vidas anteriores, tipificando-se como homem ou como mulher, né? Conforme as tarefas que lhe cabe realizar na atual encarnação. Na verdade, uma boa porcentagem de nós espíritos, porque, por exemplo, eu estou Heloísa, mas eu sou um espírito. Então, a maior parte de nós escolhe no espaço intervidas o sexo que nós devemos encarnar para dar sequência ao nosso processo de desenvolvimento, de evolução. A não ser aquelas reencarnações que são compulsórias, que vocês também entendem isso que eu estou dizendo, sobre reencarnações compulsórias. Né? E também nos ensinam os amigos espirituais que o biotipo sexual de cada criatura nem sempre é compatível com a sua problemática e tendência relacionada a vidas passadas. Ou seja, muitas vezes a pessoa encarna num corpo sexual feminino e todas as suas tendências são masculinas e vice-versa. E vice-versa. É isso que nos fala, isso que nos ensina os amigos espirituais. Temos também que cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo afetivo. O que realmente vai definir a nossa evolução não é o sexo em si, a prática do sexo. O que vai realmente definir a nossa evolução é como nós lidamos com a nossa afetividade com relação às pessoas que se apresentam na nossa encarnação. Na condição de companheiros, de namorados, de amigos, de amantes e estendendo na condição de filhos, de pais. É a afetividade, é a forma como nós lidamos com o sentimento e as emoções nossas, nos relacionando com as criaturas que nos envolvem. Né?
Então, diz-nos também definição de sexualidade do ponto de vista espiritual. Eu fiz lá no começo definição de sexualidade do ponto de vista técnico. Aqui, definição de sexualidade do ponto de vista espiritual. Então, sexualidade é o atributo respeitável e santificado da natureza, exigindo educação e controle. Né? Então, assim, a gente vive um paradoxo, né? A gente tem educação para tudo, né? Mas a educação sexual, principalmente no Brasil, que é a minha referência, quase não se tem. Eu não sei como funciona aqui na Europa. Eu acho que tem nas escolas. Né? É mais bem. E como funciona Mas isso? não é assim, então. Eu acho, né? Não, Também São informados sobre a questão sexo, sobre prevenção, sobre... Eles ligam com a parte da afetividade? Não sei, Não, essa questão da afetividade aqui talvez não seja algo muito presente. Eles ensinam a parte científica, como no Brasil. Sim, ok. Bom, então, os amigos nos dizem que através da sexualidade se produzem forças criativas. Lembra da sublimação? Então, através da sexualidade, nós produzimos o planejamento reencarnatório. Imagine só. Através da sexualidade, nós produzimos como será o nosso lar. A nossa família. As alegrias revitalizadoras do afeto em última instância. A sexualidade está sempre ligada com a parte afetiva, com a parte emocional, com a parte do prazer. A ligação com o ético, com o estético, com o bom e com o belo. Porque às vezes a gente confunde um pouquinho. Né? Nesse mundo contemporâneo que nós vivemos, muitas vezes achamos que a sexualidade é a prática do ato sexual e o prazer daí decorrente. E os amigos ensinam que o tesouro dos estímulos espirituais, através da sexualidade. Sobre liberdade sexual ou amor livre, o que falam os amigos? Uma pergunta: qual das duas, no Livro dos Espíritos também, a monogamia ou a poligamia é mais conforme à lei da natureza? Monogamia, né? Relação com um parceiro. Poligamia, relação com vários parceiros. E a resposta: a poligamia é lei humana cuja abolição marca o progresso social. É muito claro, né? Eles são muito claros. Eu estou na frente, Márcia? Sua? Não, dá para ver. Eles são muito claros e são muito assertivos na resposta que eles dão. Né? E depois, apesar disso, em algumas pessoas prevalecem ainda fortes vestígios poligâmicos. Por quê? Nós somos herdeiros do plano espiritual, mas nós somos também herdeiros das nossas encarnações passadas. Então nós guardamos no nosso cerne, no nosso íntimo, essas tendências, tanto espirituais quanto materiais. Né? E daí a gente vê então essa gama de relações poligâmicas, das traições, enfim, de toda essa gama de situações que provocam uma profunda cisão na parte emocional das criaturas. E é aí que está o grande compromisso. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Essa é a base. E na poligamia não há afeição real. Porque o que existe o quê? É apenas a troca física, a troca de prazer, a troca material. E aí os amigos vêm também e nos trazem esta orientação. As relações sexuais, o ato sexual em si, ele envolve uma grande responsabilidade. Por quê? No ato sexual se troca energia física e energia espiritual. Se estabelece uma relação de compromisso com a pessoa, mesmo que, do ponto de vista material, o casal ou o grupo envolvido ache que aquilo é só um divertimento.